teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Novas profissões e tecnologias surgem a todo momento, nos levando a repensar os modos de vida e trajetórias profissionais. Hoje, sabemos que a educação continuada é essencial, buscando acompanhar ou até mesmo promover as mudanças. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola. Novos temas, novos modos de aprender. Com o Lifelong Learning, sua escola agora conta com ofertas de cursos muito diferenciados para seus alunos, atendendo a desejos muito específicos de aprendizado. E uma novidade incrível, também existem cursos desenvolvidos para os pais e demais adultos da comunidade escolar, porque a aprendizagem contínua é para todos. E não há melhor exemplo do que todos evoluindo juntos. São cursos sobre os mais variados temas, promovendo ampliação repertorial e despertando interesses ainda mais amplos nas diversas áreas do conhecimento dos estudantes e de toda a comunidade escolar. Todos ministrados por especialistas em suas áreas. Os cursos são ao vivo, online, em turmas pequenas com metodologias adequadas para cada nível de aprendizagem. Sua escola dando mais um passo rumo ao futuro. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola. Olá pessoal, bom dia a todos.
Sejam todos bem-vindos a mais um dia da EducaWeek. Nesse momento, vamos dar início ao painel de abertura do Fórum Nacional de Tecnologia e Inovação. Meu agradecimento especial a toda a equipe da SD Student Travel, Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. E agora, para dar início ao painel de abertura, gostaria de convidar ao palco os nossos painelistas, iniciando pelo senhor Roberto Salluti, CEO e membro do Conselho do BTG Pactual. Por favor, senhor Roberto. Senhor Gabriel Meirelles, diretor da Blink Learning. Por favor, Gabriel. Senhor Christian Gebara, CEO da Telefônica Brasil. Por favor, Christian. Senhor Renato Feder, secretário de Estado de Educação de São Paulo. Por favor, Renato. Senhor Guilherme Martins, presidente do INSPER. Por favor, Guilherme. O palco é seu, Guilherme, que assume a mediação nesse momento. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom, ficamos aqui incumbidos de um painel sobre tecnologia, inovação e liderança. São 3 temas enormes e super relevantes para a nossa sociedade, para as escolas, para as empresas, de uma forma geral. Mas como o próprio Roberto provocou nas discussões preliminares aqui, tanta gente boa, os caminhos são diversos aqui para a discussão, mas coisas boas com certeza vão sair desse painel. Eu queria começar, vou fazer uma rodada de perguntas, a plateia fica à vontade para daqui a pouco interagir com a gente. Gostaria de começar com o Christian, por favor. Christian, quando a gente fala em formação de líderes, você como líder de uma companhia, uma telefônica, como é que você definiria o que é liderança inspiradora e quais são os principais desafios no mercado aqui de educação para a formação desse líder, desde a educação básica até o ensino superior, e aí depois a gente vai te ajudar aqui estando mais na área de educação, mas uma pergunta aberta a todos os demais. Bom dia a todos, obrigado aí, Guilherme. É um prazer estar com esses outros aqui panelistas, como você falou, assunto não vai faltar. Eu vou tentar ser breve com um tema tão amplo quanto formação de líder. O mundo está se transformando, todos sabemos, e a liderança tem que acompanhar essas mudanças que são cada dia mais aceleradas, né? Mas eu tenho certos conceitos de lideranças que talvez já existissem antes, mas que agora afloram e que se tornam cada vez mais necessários. A primeira é a proximidade que nós, como líderes, temos que ter das equipes com que trabalhamos. Eu acho que esse conceito de colaboração, de ter um entorno mais colaborativo em tudo que a gente faz, se tornou fundamental. Isso vai muito mais do exemplo que você dá, atuando, estando próximo e fazendo as coisas acontecerem, e muito menos que talvez antes, né, que a gente também tenha sido educado dessa forma, onde existia uma distância entre talvez o professor e os próprios alunos. Hoje o mundo é muito mais cooperativo, no sentido que nós atuamos juntos e fazemos as coisas acontecer de modo muito mais próximo. Isso leva a todos os outros conceitos de você criar essas equipes que também têm diversidade na sua essência, que elas sejam uma combinação não só das diversidades que a gente fala tanto, mas também de atitudes, de comportamentos, de visões, para que a gente consiga criar algo inovador num mundo que exige cada vez mais inovação. O segundo conceito que a gente tem que tentar explorar nas equipes que temos, e isso também vai para a educação, é a criatividade. Não dá mais para a gente fazer as mesmas coisas das formas que a gente aprendeu, talvez que agora exista uma combinação maior entre o que é o aprendizado racional com a intuição, que necessita ser algo que um líder pode demonstrar à sua equipe, que vale sim combinar um pouco mais de ousadia para que a gente consiga inovar. A inovação não vai surgir
de um processo totalmente estruturado, e sim uma combinação desse processo, que muitas vezes também é necessário, com algo de ousadia e de criatividade. E o terceiro é a empatia, né? Nós estamos falando muito de ser empático, e aqui numa liderança de uma empresa, acho que nós na Vivo, né, que chamamos de empatia assertiva. É ser empático no momento de que você consegue conectar pessoalmente com as pessoas que você lidera ou com a equipe que você tem. Ao mesmo tempo, você não deixa de também exigir, dar feedback, tentar fazer que essa melhora exista, porque a assertividade é necessária, ainda mais quando você necessita tanta velocidade. Mas essa parte mais humana, de aproximar-se, né, de entender o lado do outro, se torna necessário. E com certeza todos esses critérios e esses quesitos também se aplicam na educação. A educação tem que ser colaborativa, ela tem que envolver o aluno muito mais do que ser uma coisa só receptiva, ela tem que estimular a criatividade e com certeza tem que ser empática para que você consiga o melhor resultado. Perfeito. Reparem que vários elementos da resposta do Christian passam por habilidades socioemocionais que um líder precisa ter ao trabalhar em equipe, ao ser empático, ao permitir conexões para que a inovação aconteça. E muitas vezes a gente discutia, eu vou falar já no passado, a educação como conteúdo, né, como uma soma de conteúdos, e cada vez mais fica premente o quanto a formação de competências, isso se torna relevante. Aí falando um pouco aqui de INSPER e Intério, saúde com dois chapéus aqui, instituições privadas sem fins lucrativos, acho que nós ali na ponta do ensino superior, a gente tem esse papel de garantir o conteúdo, ou seja, ele não pode de forma alguma ser deixado de lado, e aí talvez a tecnologia tenha um papel fundamental de, eu diria, a gente conseguir personalizar, automatizar e trazer o professor para a formação de competências dos alunos mais do que um entregador de conteúdo, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa educar o líder e educar quem vai educar o líder, né? São dois desafios relevantes para nós que estamos aqui no ensino superior. Queria que você comentasse a resposta do Christian sobre aponta os líderes que a gente entrega para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo a formação deles no ensino superior. Bom, obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês, é uma honra dividir o palco com pessoas tão inspiradoras e líderes tão com um track record tão impressionante. Deixa eu começar pela segunda parte da tua palavra, da tua pergunta, que foi a fundação do Intelli. Quando a gente resolveu que a gente queria deixar um legado para o Brasil, que era ligado à tecnologia, a gente estudou muito o que isso queria dizer. E a gente chegou à conclusão que a gente podia ajudar no Brasil era formar líderes que iam transformar o Brasil através da tecnologia. O que esse líder precisa? Um conhecimento técnico muito sólido, né? É que nem você no trabalho, você não vai chegar e virar CEO da empresa, diretor, gerente. Você tem que primeiro ter um super técnico e tem que saber ter resiliência e saber aprender, porque você está sempre tendo que evoluir. Então a gente começou com esse arcabouço, algo muito técnico, um conhecimento técnico muito sólido. Segunda coisa, se você quer ser um líder que vai transformar, você seja no setor privado, no setor público, no terceiro setor, você vai ter que ter competências de negócios. Não adianta só você ser um engenheiro que programa, um analista de dados. Você precisa entender de business, de contabilidade, de valuation de empresa, de como faz um business plan. Porque seja o Feder, seja o Christian, seja eu, todos nós temos que fazer isso, em qualquer das nossas funções. E terceiro, você tem que ter competências de liderança, que é o que o Christian falou: empatia, comunicação, pensamento crítico e saber trabalhar em time, né? Aquela ideia de que o chefe manda não funciona mais. O líder tem que inspirar. Quem são as pessoas que a gente admira? As pessoas que inspiram os outros a transformar, que lideram seus times pelo exemplo, pelos valores. É isso que faz as grandes nações, as grandes empresas, as grandes instituições. Então, com isso na cabeça, a gente formou no Intelli um currículo que é 70% engenharia, 20% negócios. O 20% negócios é o dobro do cargo horário de um MBA no Brasil, para te dar uma ideia, e 10% liderança. E a gente teve o privilégio de começar com uma folha em branco. E a gente resolveu fazer essa parte, digamos, de autoestudo, depois de aula técnica, e ligar isso num projeto, para que o aluno aprendesse ali, no dia a dia do estudo,
como ele pode aplicar vetores na programação de um game. Então, eu lembro da minha época de faculdade, tinha muita coisa que eu estudei, que eu fui entender só 5, 6, 7 anos depois, que eu já estava trabalhando, o porquê que eu aprendi aquilo. Se você consegue mostrar para o aluno logo o porquê que ele está aprendendo aquele técnico, ajuda muito. Então, com isso, acho que realmente você só vai conseguir formar os líderes com essas competências. E falando um pouco de inovação, que foi o ponto do Christian, só vai ter uma empresa inovadora e empreendedora o líder que deixar o clima aberto para empreendedorismo da sua equipe. Empreendedorismo não quer dizer abrir sua empresa, é ter iniciativa, não ter coragem de propor uma ideia, não ter medo de falar uma besteira, não ter medo de cometer um erro, né? A gente tem uma visão agora já na parte empresarial, errar faz parte, insistir no erro, sim, é crime capital. Agora, errar é normal, errou, acerta o caminho e vai embora. E o mais importante de tudo, é quando você está num ambiente inovador de tudo, é você ter pessoas que querem fazer o certo e não estarem certas, né? A pessoa tem que entender que se você está num ambiente de liderança, que você quer estimular o empreendedorismo e a inovação, você tem que tocar a cabeça aberta que a melhor ideia, 90% das vezes, não vai ser a sua, vai ser de alguém. E você tem que aceitar isso e fazer o certo e não querer estar certo. Então, eu misturei um pouco de tudo, mas é assim que a gente enxerga do mundo, digamos, do ponto de vista de Intel e de BTG. Perfeito. E aí tem um desafio imenso, porque talvez a forma mais fácil e não a melhor de organizar a educação é pelas caixinhas de conteúdo, e quando a gente se depara em soft skills, muitas vezes isso tem que entrar de uma forma transversal. Então, eu preciso que um professor de matemática entenda que em alguns momentos ele precisa dar um contexto em que se vai discutir, sei lá, ética ou mesmo empreendedorismo. Isso ao longo do currículo tem que ser intencional. E cada vez mais as gerações, acho que diferente das nossas aqui, elas precisam do propósito ou do contexto para se engajarem, né? Acho que as gerações anteriores, o conhecimento em si, ele era autoengajante. Eu estudava porque eu precisava estudar, ponto. Não tinha uma... né? Agora, poxa, eu quero estudar, não, mas essa matéria, qual o propósito para a minha vida? Então, eu acho que isso nos traz um desafio de pensar o currículo, pensar a formação do professor e olhar para isso como uma forma muito diferente do que a gente organizou no passado. Então, de certa forma, as escolas, enquanto organizações, têm o desafio de inovação muito forte e precisam dos seus líderes para isso. Para o Renato, poxa, você está no papel do Estado nessa máquina, nessa cadeia de educação, desde a educação básica até chegando aqui na educação superior. E que você comentasse aí os desafios, né, de fazer isso numa rede pública, com uma massa imensa de alunos e com, eu acho que uma dispersão grande de tipos de alunos e regiões, enfim, eu acho que você tem um desafio imenso nas mãos, queria que você comentasse. Tá bom, Guilherme, como o Roberto falou, uma alegria estar aqui nesse bate-papo com pessoas incríveis. Eu vou pegar carona na tua fala, Roberto, porque o que a gente quer é fazer muito semelhante, só que numa escala não talvez, né, tão tailor-made para esses alunos, com esse acompanhamento tão de perto, mas o objetivo é impressionantemente semelhante, de preparar. A gente tem 3,2 milhões de jovens, 5.200 escolas. E sim, é possível preparar o jovem para o futuro, para o mercado de trabalho, para ele ser o líder que o Christian descreveu. Então, como que a gente faz isso, né? Primeiro, mudando a grade das disciplinas. Então, o que vai entrar agora em fevereiro? Agora, vai entrar oratória, como falar em público, como se comunicar. A gente grava os alunos, eles se veem falando, né, para treinar a oratória. Liderança é outra disciplina. São 2 aulas semanais de liderança no ensino médio, no 2º e no 3º ano. Então, como liderar, como inspirar, como ter o exemplo, como inovar o erro, né? Empreendedorismo é outra disciplina. Educação financeira é outra disciplina. Programação é outra disciplina, né? Então, a gente está
realmente revolucionando a grade escolar, né? Conseguindo encaixar. O novo ensino médio deu alguma flexibilidade para a gente tem muitas escolas em tempo integral, que também tem uma grade maior, então a gente está aumentando língua portuguesa, aumentando matemática, colocando essas 5 disciplinas novas, além de algumas outras, a gente está muito orgulhoso. Outra coisa importante que a gente tem feito é revolucionado a tecnologia na escola, que acho que é um assunto também, Guilherme, importante, porque assim, aqui o nosso público pode não imaginar, mas a escola pública tem muito hardware. A gente tem mais hardware que uma escola particular de elite à disposição dos nossos alunos. A gente tem um computador para cada 4 alunos. Olha só que loucura. Não é um computador por aluno, mas assim, todos os alunos podem e devem mexer no computador 1 vez por dia ou 2 vezes por dia, e tem computador à disposição. Só que não é esse o desafio é o que o aluno vai fazer no computador. Então isso, a gente está fazendo um movimento também muito interessante. Então, matemática gamificada, redação com inteligência artificial. A gente acabou de bater 2 milhões de redações feitas agora nos últimos 2 meses, quando a gente lançou a redação paulista. Então, o aluno vai para o computador, escreve a redação, a inteligência artificial ajuda o aluno a escrever melhor. O pronome, a concordância, a gramática. Depois vai para o professor, ele corrige e devolve para o aluno. O aluno programa, então ele aprende, já está aprendendo a programar, né? Porque ele já tem aula de tecnologia, ele tem lição de casa para fazer no computador, o professor... Então, o professor dá aula e ele fala, olha, eu dei aula desse assunto. Quando ele fala, dei aula desse assunto, a gente já posta para o aluno a lição de casa. E a gente tem 3 milhões de alunos, 112 milhões de lições de casa feitas esse semestre. Então, o professor consegue ver qual aluno fez, qual não fez, qual o diretor que consegue... Então, é um movimento assim, eu estou muito animado, Guilherme, com que as escolas públicas vão preparar os alunos aí para as suas 2 instituições muito em breve. Ótimo. Esse papel da tecnologia no auxílio ao feedback rápido, né? A gente sabe que o feedback rápido, enquanto o aluno está pensando sobre aquela lição que fez, aquele desafio que teve, faz muita diferença. A gente tem experimentado isso lá no INSPER, tanto no ensino de matérias mais quantitativas ou programação, né? Mas também em correção de texto, como você mencionou. Então, esse feedback rápido, assim, provavelmente, tem um papel importante no aprendizado e no engajamento, que são 2 coisas muito correlacionadas. Queria chamar o Gabriel para a conversa. O Gabriel tem diretor de uma empresa que está no mundo digital, e muito do que a gente está falando aqui, passa por digitalização, por pensar a educação de uma forma mais digitalizada e como isso pode alavancar o aprendizado e a experiência do aluno. E você comentasse como é que você vê o digital e os desafios nesse contexto que a gente está comentando. Perfeito. É uma alegria também estar aqui com todos vocês, lideranças inspiradoras. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Trazendo para o contexto da educação, eu acho que a tecnologia, a inovação e a liderança talvez tenham uma correlação maior do que a maioria das pessoas pode pensar assim numa primeira vista, uma primeira olhada. E acho que a tecnologia é fundamental atualmente, não só fundamental, mas necessária para a formação de lideranças. Porque, como já foi comentado aqui também pelos colegas, a liderança, o tipo de liderança mudou. Então, não é aquela coisa de mandar e fazer, é mais cooperativo, né? E isso não só faz com que a coisa seja mais horizontalizada, menos verticalizada, como é um fator social que tem impacto na própria sala de aula, né? O professor é uma liderança na sala de aula, necessariamente. E é uma referência para o aluno como liderança, a única, talvez, fora do contexto familiar, até uma determinada idade. Então, se nós somos lideranças, até no universo corporativo, e os diretores são lideranças, os professores dentro do contexto da sala de aula são lideranças, e eles têm a responsabilidade de formar líderes,
A tecnologia, nesse sentido, quando a gente fala do contexto da sala de aula, ela é fundamental. Porque o engajamento, como você mesmo citou, Guilherme, ele é necessário para que o conhecimento seja absorvido. Mas a gente sabe, como você mesmo disse, que hoje essa geração de estudantes, ela busca uma identificação e um significado para poder pensar na possibilidade de se engajar naquele conteúdo que está sendo transmitido, naquele conhecimento que está sendo transmitido. Então, isso tem a ver com o fato de que a tecnologia, na verdade, ela é uma forma muito eficaz de dar a cada um dos alunos, ainda que você tenha grandes classes com muitas pessoas, transmitir conteúdos para esses alunos que sejam do seu interesse. A gente fez um estudo do ano passado para cá, em parceria com o Ministério da Educação, através do FNDE, e a gente conseguiu quase 43 mil respostas de professores de todo o país. A maioria de escola pública, mas também uma parcela das escolas privadas, de professores de escolas privadas. E mais de 80% disse que acredita que a tecnologia efetivamente engaja muito mais o aluno. 80% dos professores do Brasil. Então, assim, a tecnologia é um fato, independente da polêmica que a gente pode discutir sobre quanto usar a tela, se a tecnologia é boa, ela vai substituir ou não vai substituir, ela já é utilizada, ela já é uma realidade que a pandemia potencializou, mas ela ficou. E os próprios professores, especialmente de escolas públicas, mas também de escolas privadas, entendem que é fundamental para o engajamento do aluno a tecnologia. E aí, desses, a metade disse que a razão pela qual eles responderam isso é pela possibilidade justamente de entregar para esses alunos conteúdos do seu interesse. Então, sem a tecnologia, você não caminha para esse tipo de personalização, que é necessária para que o aluno veja significado naquilo que ele está aprendendo, para que ele se engaje e, consequentemente, para que ele tenha a possibilidade de se apropriar daquilo e se tornar uma liderança, né? E, do ponto de vista dos professores, existe uma similaridade também, porque os professores, também nessa mesma pesquisa, eles disseram que utilizam componentes digitais nas suas aulas, depois de responder que a tecnologia é fundamental para entregar temas do interesse de cada um dos alunos. Eles utilizam digital, mas a grande maioria pega da internet, produz um próprio conteúdo, ou uma minoria que usa material digital de escolas, de editoras ou de sistemas. Então, a gente tem o digital sendo utilizado pelos professores de maneira muito massiva, a depender do grau, menor ou maior grau, porque eles entendem que, dentro desse contexto de uma liderança, talvez não sistematizado dessa forma que a gente está explicando, mas que nesse contexto de liderança é necessário para ele uma horizontalidade no sentido de ele não é quem manda na sala de aula, ele é quem facilita o acesso a um conteúdo de interesse meu, aluno, no caso. E aí entra também a necessidade das competências digitais para os professores, né? Que é, eu sou um líder e preciso formar líderes, né? No sentido de pessoas que se interessem e se apropriem daquilo que está sendo oferecido. E é necessário que o professor também, como liderança na sala de aula, se aproprie daquilo que é o meio através do qual ele vai transmitir esse conteúdo. Então, a tecnologia é o meio, né? Ontem eu estava ouvindo também a Rosário Carmona comentar aqui algo fundamental sobre a tecnologia, que é a tecnologia é boa na medida em que ela é uma extensão da nossa humanidade, ou seja, ela é neutra por natureza. Então, a gente, utilizando ela para esses fins educacionais perenes, o professor se apropria daquilo como meio e não como protagonismo. Quer dizer, a tecnologia não é protagonista, ela é um meio que o professor utiliza. E talvez por isso haja um pouco de receio dos docentes em relação à tecnologia. Talvez eles não entendam, alguns, que ela é um meio que potencializa aquilo que vai fazer com que ele atinja o objetivo pedagógico e metodológico dele na sala de aula. Então, o professor formado em competências digitais, ele se apropria e compreende esse papel. E, como líder, ele tem que se apropriar daquilo que ele vai utilizar para trabalhar com os alunos. Até por isso, também, nós da Blink Learning estamos desenvolvendo, trabalhando todo um projeto visando a competência digital dos professores e também a cidadania digital dos alunos. Ótimo.
A gente está ouvindo sobre o digital, o Renato citou a questão do hardware que está presente, né, nas escolas públicas. Christian, eu queria te puxar para a conversa aqui, porque, de certa forma, o que é um grande enable, o que vai propiciar, né, todo esse potencial da tecnologia é conectividade, né? E aí passa muito pelo seu setor de atuação. Então, como é que você vê o papel de você ter não só os periféricos já instalados ou até intencionalmente eu pensar o digital dentro das escolas, mas de certa forma eu só vou tirar muito disso se isso está conectado, bem conectado na experiência do aluno, mas com toda a realidade ao redor. Então, bom, vamos falar do Brasil, no país continental, porque aqui às vezes a gente fala de alguns, né, estados com uma situação melhor, né, algumas instituições talvez num nível de uma classe mais alta, mas a realidade do Brasil ainda é uma realidade onde esse mundo de educação digital não existe da forma que a gente gostaria que existisse. Então, partindo dessa premissa, e a pandemia mostrou isso e aflorou as diferenças que a gente tem no próprio país, né? E dentro de um próprio estado, mas a gente considerar estados versus estados, a situação então ainda é muito mais dramática. O Brasil tem características que são interessantes, né? É um país que a gente muitas vezes tem orgulho de dizer, nós somos muito digitais, porque a gente passa 9 horas conectados. Quem pode conectar-se se conecta 9 horas em redes sociais e streaming. Isso é bom dizer, porque a conexão é nesse tipo de conteúdo que é positivo, mas não é que estão conectados em outros tipos de serviços. É um país também que as pessoas têm adoção rápida de novas tecnologias, talvez redes sociais, coisas mais simples, mas é um país que tem sim uma adoção tecnológica. Então tem essa vantagem, é um país jovem, né? Então é um país jovem, a gente compara a nossa realidade com uma realidade europeia, a rapidez que a gente pode adotar de novas técnicas de educação aqui é muito mais rápido. Por outro lado, é um país onde, vamos falar de saúde, prontuário eletrônico em porcentagem muito baixa do uso, mesmo ter um computador em casa para seguir uma aula é muito mais baixo que a realidade dos Estados Unidos. Se a gente for falar de banco digital, né, que o Roberto pode falar muito mais do que eu, isso é uma grande revolução, mas até há pouco tempo a penetração de cartão de crédito no Brasil é muito mais baixa que de outros países também ocidentais. Então a gente tem características que são propícias ao uso da tecnologia como um habilitador da educação. Por outro lado, nós temos carências que ainda são muito grandes. A cobertura, e aqui entrando mais especificamente, a cobertura é um dos fatores importantes, mas não é o único, né? Se a gente olhar hoje a cobertura, vamos falar de 4G, de todas as operadoras do Brasil, nós temos 95% da população coberta, né? Então, com a banda larga de ultra velocidade na casa das pessoas é mais baixo, mas nós já temos aqui muitos domicílios, no nosso caso da Viva, nós chegamos a 30 milhões de domicílios com a disponibilidade de uma fibra. Soma isso com outras empresas, inclusive o BTG tem investimento nisso, nós estamos e tem dezenas ou milhares de pequenas empresas de fibra, tem muita gente chegando com conectividade. Agora, nossos problemas não é só esse. Qual é o preço dessa conectividade? Aqui é um setor, é um serviço muito tributado. Então, nós estamos discutindo a reforma tributária, e aí, às vezes, a gente vê discussão, vamos taxar mais conectividade, as empresas de telecom, porque são grandes contribuintes, mas ninguém esquece que você está tributando, na verdade, o próprio cliente final, que tem que ser repassado a preço. Estamos falando de mais de 35% sobre o valor do preço comprado. Então, isso é um habilitador não só para telecomunicações, é um habilitador para a saúde, para a educação, para a inclusão financeira, para o agronegócio. Então, a gente precisa tentar enxergar... Para o trabalho em si. Sim, para o trabalho em si. Então, a gente tem que enxergar que a conectividade, se a gente não considera ela como algo transversal, uma responsabilidade de todos os setores, e a gente enxerga ela ainda como outros serviços que podem ser chamados de serviços que merecem uma taxação excessiva, nós temos um erro começando por aí. E essa mesma taxação, essa mesma tributação, vai sobre o dispositivo. O Brasil é um país conectado basicamente pelo celular. Se a gente não conseguir que os dispositivos tenham um preço acessível, também teremos o mesmo problema, porque as pessoas vão conseguir, talvez em algumas escolas, ter o acesso ao computador, chegam na casa delas, elas não têm a capacidade de continuar, porque ela não tem o dispositivo, sem chegar nos computadores. Hoje, todo mundo fala, quando o 5G vai chegar? O 5G está chegando, tem muita gente coberta para o 5G, mas um smartphone 5G custa no mínimo R$ 1.200.
Então, assim, não adianta ter a cobertura se a pessoa não tem o poder aquisitivo. E, finalmente, eu acho que são as habilidades digitais. Não adianta a gente querer colocar cobertura e dispositivo se o professor não tem as habilidades digitais para ensinar e se o aluno não tem quem o ensine para que tenha as habilidades digitais. A habilidade digital de uma rede social é uma, a habilidade digital de aprender através do ensino digital é outra. E os professores precisam. Então, quando o secretário comenta dos novos itinerários, do novo ensino médio, nós, como Vive, nossa fundação, estamos trabalhando nisso, também criamos um itinerário de ciência de dados, porque o desafio é formar professores no interior de estados com uma situação financeira diferente do que pode ser o Sudeste, para que ele possa ensinar ciência de dados, programação para um aluno. É um desafio enorme, nós estamos falando de um país, vamos falando de 120 mil escolas no país inteiro, tem algumas com conectividade, outras sem conectividade, mas mais do que isso, professores muitas vezes sem as habilidades para ensinar o digital, para usar o digital como meio de ensino ou meio de aprendizado para ele mesmo. Então, assim, eu acho que o desafio vai além de só cobertura. Perfeito. Renato, quer comentar? Acho que tocou em vários aspectos interessantes. Sim, tá bom. Obrigado, Guilherme. Não, eu estava pensando no assunto professores, né? Então, todos os nossos números são muito grandes. Então, são 160 mil professores, né? E a gente vê também construído com muito carinho, com muito jeito, um caminho muito positivo com os professores. Então, acho que vale dividir algumas coisas. Por exemplo, a gente está contratando agora 15 mil novos professores. Como que a gente está fazendo? Prova e videoaula. Olha só que interessante, a gente teve 180 mil candidatos para 15 mil vagas, 182 mil candidatos, para ser mais exatos, fizeram as provas, matemática, língua portuguesa e tal, e gravaram uma videoaula, quer dizer, a tecnologia envolvida, e lá a gente viu o carisma do professor, o tom de voz, para ele dar aula. Então a gente está muito animado em receber esses 15 mil novos que vão entrar agora. E os professores atuais, desculpa, que estão com a gente, a formação usando a tecnologia, a paixão, eu vejo no nosso estado um professor animado com a tecnologia. Então, o que o Christian coloca, o brasileiro ele tem, infelizmente, esse viés de rede social, né, que acaba... e é engraçado que ele fala assim, eu não queria, mas eu estou lá. Eu sei que eu gasto muito tempo na rede social. Eu sei que está errado, mas eu... Né? Então, quando a gente mostra esse outro caminho para o professor e para o aluno, olha, não é só rede social e Netflix que tem aqui, né? Você tem a redação, você tem a programação, você tem a matemática gamificada, você tem conteúdos interessantes, as nossas aulas já são digitais, e os professores estão embarcando. Eu estava essa semana com 1.600 professores no encontro no interior de São Paulo, cheguei ontem à noite. Foi mágico, porque a gente vê esse engajamento do professor, no nosso estado, ele está abraçando, quando ele vê a utilidade, ele vê o poder, ele vê como isso faz, ele embarca. Então, eu estou muito animado, assim, não só pelo nosso aluno, mas também ao ver o nosso professor abraçando essa tecnologia útil, né? Ou mais útil, né? Então, e talvez a pandemia, Guilherme, tenha ajudado, né, também nessa digitalização do professor. Então, em São Paulo, os professores têm se transformado, têm abraçado, estão muito animados com essa revolução que está acontecendo. Muito bom. Realmente, a pandemia fez com que todos nós, eu me incluo como docente, né, acaba sendo presidente da instituição, mas tem uma origem docente, todos nós experimentamos a tecnologia e vimos que você precisa ter habilidades diferentes. É como você pedir para um ator que faz bons filmes, que ele seja também um bom ator de teatro, um bom ator de telenovelas, que ele seja também cante, dance, represente. A gente começa a ver que, de repente, até tem perfis de professores diferentes para diferentes plataformas. E nós, como líderes, também temos que reconhecer isso. Não dá para pedir que você vai conseguir imaginar 3 ou 4 atores na história do cinema que conseguiram ter sucesso em várias plataformas,
talvez a gente precise olhar para o nosso corpo docente e falar, poxa, eu preciso identificar isso também. Né? Talvez um processo seletivo como você está fazendo, você está identificando essa capacidade de, poxa, tem um grupo aqui que eu consigo alavancar o ensino em uma plataforma digitalizada. Só pegar uma carona no que você falou, Guilherme, desculpa, mas assim, tá tão legal porque a gente agora está promovendo professor a diretor, promovendo diretor a supervisor, promovendo supervisor a dirigente, tudo por mérito, tudo por critérios técnicos, né? Então, os professores estão vendo isso, toda a cadeia, né? Quando a gente fala de liderança, então a gente está conseguindo que um professor ele fale, poxa, amanhã eu vou ser um diretor de escola, né? Um diretor de escola, pô, amanhã eu vou cuidar de 5 escolas, que é o supervisor. Então, essa possibilidade de subir na carreira também está muito bem vista. Pegando, desculpa. Perfeito. Agora, vou fazer uma pergunta aberta, fiquem à vontade de contribuírem. Quando a gente pensa em inovação, tecnologia e o papel da liderança, vocês já, inclusive, comentaram, eu acho que vale a pena a gente aprofundar no papel de fazer isso de forma colaborativa, redes, equipes. Acho que vocês aqui todos têm um papel de liderança e tiveram que, provavelmente, nos últimos anos, fazerem transformações tecnológicas das empresas com uma velocidade maior que faziam no passado, né? Eu queria que compartilhasse um pouco, porque talvez seja esse um desafio comum aqui à plateia, dentro da educação, mas tem várias lições de diferentes áreas de negócio que a gente poderia tirar em relação a inovar de forma colaborativa. Eu vou pegar o gancho, porque realmente a gente fez uma transformação que eu confesso que eu tinha dúvida se a gente ia conseguir. Vou dar um número para você. O BTG Pactual hoje tem 7.500 colaboradores, 3.000 em tecnologia. Ou seja, tem mais gente de tecnologia do que banqueiro. Vocês estão pegando quase todos os engenheiros de computação do INSPER, que eu sei, o maior empregador dos nossos engenheiros de computação. E agora, isso começou em 2015 e 2016. Até então, a gente está indo para o nosso 40º aniversário, então, 30 e poucos anos, a gente tinha uma rotina bem simples. Ia nas faculdades de economia, administração e engenharia, via quem queria trabalhar no mercado financeiro, contratava de 50 a 100 pessoas por ano, botava a turma no back-office e a máquina ia vendo quem ia ter a resiliência, a capacidade, o conhecimento de avançar na carreira. Aí chegou em 2016, fui fazer a primeira reunião, viraram para mim, Salute, legal, mas a gente precisa contratar um especialista em SEO. Eu falei, como é que é? Não, Search Engine Optimization. Eu falei, traduz que eu não tenho ideia do que você está falando. Né? Daquele negócio que você busca no Google. Eu falei, entendi. Eu falei, não, a gente precisa de especialista de UX. Eu falei, você está brincando que existe um especialista em UX, né? Não, é verdade, ele desenha ali. Eu falei, não acredito, eu quero ver essa pessoa, eu quero ver que isso existe mesmo. E, de repente, a gente que era um banco de investimento de atacado muito pouco conhecido pelas pessoas, com uma imagem totalmente distorcida na população, de ambiente de trabalho, de valores, de atratividade, eu tinha que competir com a Wildlife, que é empresa de games, tinha que competir com a Telefônica, tinha que competir com o Google, com o Facebook, para atrair os talentos de tecnologia. Como é que a gente fez? Bom, vamos parar de viver na nossa bolha e vamos começar a comunicar. Então, para mim, foi uma experiência interessante, que nos meus 40 e quase 50 anos tive que virar um influenciador digital. Virei um cliente grande da banda de dados do Christian, né? E é impressionante, porque você começa a se comunicar, e eu brinco que aí a turma falou, a gente vai apresentar umas empresas aqui que vai tocar tuas redes. Aí vieram me apresentar uma, 2 vezes, eu falei, não, para, deixa eu fazer, porque vai me dar mais trabalho querer dar a autenticidade ao que a gente quer falar. E aí, vira e mexe, eu boto um post, aí vira um professor me escreve, Salute, você errou em português aqui. Eu falo, opa, obrigado, né? Dou uma corrigida. Mas isso funcionou porque a gente teve que ter uma mudança de postura, de comunicação, comunicar nossos valores, ter certeza que as pessoas entendessem que é um ambiente diverso, inclusivo. E hoje, sim, é o que você falou, a gente está no melhor momento de atratividade de talento.
e atraindo talentos não tradicionalmente ligados ao mercado financeiro. E isso acabou sendo uma transformação cultural dentro do banco em vários aspectos. Ajudou muito as pessoas a entenderem que todo mundo sempre tem aquele conceito, não, eu não sou preconceituoso, eu gosto de diversidade. A outra coisa é quando você começa a ver, você abraçar a diversidade, abraçar a inclusão, isso produzir resultado para o seu cliente, produzir resultado para o seu acionista, para o seu investidor, porque você só consegue ter um time multidisciplinar, né? A gente sempre brincava que, eu fiquei feliz que no passado todo mundo falava para mim, 20 anos atrás, não, é impressionante como vocês botam gente de diferentes grupos para fazer as coisas e funciona. Agora isso tem nome, né? Squad. Eu falei, legal. Aí outro dia falaram para mim, eu explicava o banco, ele falava, pô, mas esse negócio é meio caótico. Eu falei, a minha função é organizar a bagunça, né? Porque às vezes está burocrático, às vezes está bagunça demais, eu sempre jogo de um lado para o outro. Aí hoje tem o termo K-Order, que entrou na moda. Então, eu fico feliz que assim, a gente conseguiu fazer essa transformação, mas muito dentro de uma cultura que já preservava a multiplicidade, já tinha de multidisciplinaridade, equipes, que já tinha um ambiente aberto que permitia a inovação, o experimentalismo, que permitia o erro. Obviamente, você nunca pode cair com o avião, né? Você pode dar um totozinho no para-choque do carro. Então, você tem que ter as pessoas que entendem isso. E essa transformação, hoje em dia, assim, eu vou te falar uma coisa que eu jamais imaginei, que duas coisas estão acontecendo. A gente está começando a vender infraestrutura tecnológica de mercado financeiro para o mercado. Nós somos o maior provedor de Banking as a Service do Brasil, para as fintechs. Jamais imaginei que isso fosse acontecer. Só porque a gente conseguiu fazer uma plataforma de tecnologia robusta que a gente conseguiu realmente desenvolver. E segundo, a nossa capacidade de desenvolvimento, aprimoramento e velocidade de implementação virou uma vantagem competitiva. A gente conseguiu fazer com que a tecnologia fosse uma área de apoio para ser uma área transversal. Você não tem uma discussão de business hoje em dia que a tecnologia não está lá na mesa para falar o que dá para fazer, no tempo que dá para fazer, nesse custo. Porque antigamente era aquele negócio, né? Você tinha ideia e você chamava o cara de TI para dar um jeito para implementar. E mudou. Isso é uma transformação cultural. Uma transformação cultural que permitiu a inovação e a gente se beneficiar muito dessa digitalização. Realmente, para o nosso negócio, foi totalmente transformacional. Né? Para dar uma ideia para vocês, nos últimos 5 anos, a gente teve 45% de crescimento ao ano. Né? Isso só foi possível por causa desse uso intensivo de tecnologia. Vou completar um pouco o que o Roberto já descreveu e não vou repetir, e concordo 100%. Acho que as empresas, e aqui falando de uma perspectiva de uma grande empresa, temos 33 mil colaboradores, com características diferentes, talvez, do que seria o caso de um banco, mas com os mesmos desafios de atrair e reter pessoas. Né? Então, esse é um grande, talvez um dos grandes objetivos, né, que nós temos hoje como empresa, e vamos fazendo isso de uma maneira com muito sucesso também. E a atração, ela vai primeiro de que se você tem que mostrar que você é uma empresa onde há 1000 oportunidades de desenvolvimento profissional para cada um e não que você está só num setor. Né? Então, tentar convencer que a Vivo, no nosso caso, deixou de ser uma empresa de infraestrutura de telecomunicações e passa a ser uma empresa de tecnologia. Né? E esse é um grande desafio de expandir, porque, na verdade, a concorrência está com esse jovem que muitas vezes quer trabalhar numa startup, numa empresa que tenha talvez um objetivo do que ele acredita que é diferente do nosso. Então, é um trabalho enorme de comunicação, mas principalmente de você definir. Né? Temos um propósito, no nosso caso é digitalizar para aproximar, que através da digitalização você aproxima as pessoas ao mundo melhor. Somos uma empresa que abraça a diversidade realmente, né? E estamos muito orgulhosos de todos os indicadores que nós temos nesse sentido, de gênero, racial, de orientação sexual, de pessoas com deficiência, inclusive de pessoas de mais de 50 anos, que parece ser uma coisa assim, por quê? Não, mas nas nossas lojas, a gente percebeu que nós temos 1.800 lojas, não tinham colaboradores com mais, nem de 40, mas imaginar mais de 50. E trouxemos para o mercado, e isso tem um impacto positivo, não só nos colaboradores mais jovens, mas nos clientes que muitas vezes têm assim, algumas dificuldades tecnológicas e olham uma pessoa mais velha e se sente
um pouco mais empático na hora de ajudar nesse sentido. Mas mais do que isso, a gente precisa, as fronteiras entre os negócios hoje são menores. Então, com a digitalização, isso cria também que o teu competidor passa a ser qualquer empresa, né? Então, o Roberto fala de que entra em alguns outros setores. Eu também quero entrar em empréstimo bancário para aquele não bancarizado que não consegue um empréstimo, talvez num banco como BTG, mas que é um cliente meu pré-pago ao controle e que todos os meses paga uma conta. Então eu conheço ele, eu consigo aprovar o crédito dele, e quem melhor do que eu para poder conceder, e uso alguns dos serviços, inclusive, desse Bank as a Service, para fazer esse tipo de serviço. Mas o que mudou é que a gente precisava expandir o alcance e trazer profissionais com essa nova mentalidade, além de todo o digital que o Roberto comentou. Nós temos hoje uma empresa que estamos atuando em educação. A gente fez uma JV com a Anima, criamos uma empresa chamada Vivae, que tem foco em nanocursos para formar pessoas em algumas habilidades que são necessárias para o mundo digital, conectado a uma plataforma de empregabilidade que ajuda ele a encontrar um emprego. Então, por que não uma pessoa que fez o ensino médio, fez o superior ou não fez o superior, aprender algo em programação num preço acessível, aprender algo de SEO, como o Roberto falou, a um preço acessível. Então, nós temos acreditamos muito que a gente pode expandir também em outras áreas, aproveitando dos ativos que temos, né? 112 milhões de acessos, 1.800 lojas, um app digital com 24 milhões de usuários únicos, um Big Data que conhece o cliente e sabe o que é certo para você, o que é para o secretário, o que é para mim, que você faz a oferta muito mais dirigida, e uma marca, que é uma marca que foi construída e tem uma flexibilidade de vender saúde também, que é outra área que nós estamos entrando, tudo isso com o viés da digitalização. A digitalização permite a telemedicina, a digitalização permite outras coisas que talvez no mundo físico não era permitido. E num país como o nosso, a gente tem que ter certeza que o acesso aos serviços básicos, como financeiro, educação, saúde, a gente só vai corrigir com a ajuda do digital. Se a gente depender dos meios físicos, infelizmente, demorará muitos anos para que a gente consiga fazer esse acesso a todo mundo. Então, é essa empresa que hoje a gente tenta comunicar para esse jovem que tem todas as escolhas do mundo para trabalhar, ainda mais quando a gente fala desses profissionais digitais. O Brasil vai ter uma carência de 500 mil profissionais rapidamente, porque a gente não está conseguindo treinar ou formar com as necessidades que crescem. Se metade do BTG já é digital, na Vivo também são milhares de pessoas, a gente precisa estar preparado para receber esse profissional dentro de um ambiente, de uma cultura que responde também às expectativas dele. Perfeito. Espera um pouquinho que a gente vai preencher essas vagas. Eu queria completar, né, 2 desafios aqui, Guilherme, interessantes, né? Aqui a gente tem um público, né, ligado muito à educação. Muitos ligados a professores, são professores, estão aqui com a gente. Quando a gente fala de funcionário, time, cultura, né? Qual que é a cultura do professor da rede pública? Né? Acho legal dividir isso. E a cultura de um professor, como que é a vida de um professor? Por incrível que pareça, a profissão de professor é uma das mais isoladas entre todas as profissões. Aí você fala, não, mas pô, eu vou lá na escola, tem a sala dos professores, né? Os professores estão juntos, tem os alunos. Só que um professor que de carreira, ele vai dar na vida dele 30 mil aulas. 30 mil aulas ele vai dar. Mais ou menos 1.000 aulas por ano, vai trabalhar 30 anos, 30 mil aulas. Em geral, ele está sozinho. Ele é o único adulto, ele é o único profissional ali. Ele está com os alunos. E quando ele manda bem, ninguém elogia, ninguém vê. E quando ele precisa de ajuda, ninguém ajuda. E a gente tem esse tabu no Brasil, que a gente aqui em São Paulo está transformando, mas que é diferente no resto do mundo. No Japão, por exemplo, quando você quer virar um professor, você termina a faculdade, 4 dias por semana você acompanha um professor. Um dia você dá aula. No Brasil você se forma e vai dar aula. No Japão, 4 dias... você não dá aula, você está em sala de aula acompanhando um professor. Depois 3, depois 2, depois você dá aula e aí você tem estudantes com você. Então é algo muito mais em dupla, com muito mais apoio. Então, quando a gente fala de transformação cultural, essa é uma transformação que a gente está tentando fazer aqui em São Paulo.
que é o professor não estar sozinho, ele ter o apoio do coordenador, ele ter o apoio do colega, às vezes para elogiar, às vezes realmente porque a sala de aula é difícil e ele precisa de um apoio do diretor, do coordenador, né, com alunos difíceis, e a gente está conseguindo. Então essa é uma transformação que a gente está conseguindo fazer. E o outro ponto que eu queria levantar sobre o mercado de trabalho, né, a gente também no Brasil tem uma cultura e um resultado, né, uma estatística de só ter menos de 10% dos nossos alunos do médio no ensino profissionalizante. Sendo que na Europa, no Canadá, na Ásia, é de 40% a 50%, às vezes até mais de 50% do médio profissionalizante. Então a gente está mudando, a gente está subindo agora de menos de 25 mil alunos que a gente tem para 100 mil alunos no ano que vem, no profissional, e a gente quer chegar a 40%, 45%. Então, cursos de administração, só que aí eu estou tão empolgado, Guilherme, porque quando eu fui para a Europa visitar a Alemanha, por exemplo, tem um sistema chamado Dual, né? Que o aluno ele trabalha 2 a 3 dias e vai para a escola 2 a 3 dias. Ou trabalha uma semana e vai para a escola outra semana. Então, vamos lá. Tal. Só que na Europa, o ensino profissionalizante, a Europa também não é tão rápida. Ele ainda foca em profissões do passado. Então, o estudante do médio, ele está aprendendo a ser padeiro, aprendendo a ser marceneiro, aprendendo a ser industrial, aprendendo a ser mecânico de carro. Eu visitei todas essas escolas. O aluno aprende a ser mecânico, aprende a ser padeiro, aprende a ser pintor, né? Trabalhos técnicos importantes. Só que a gente pensou com o time, já que a gente vai profissionalizar, vamos profissionalizar para vocês, né? Então é curso de programação, é curso de cientista de dados, saúde, técnico de enfermagem, técnico em farmácia, técnico em administração, técnico em logística, em marketing. Então é para vocês que a gente está preparando aí esses alunos com muita animação. E quando a gente pensa, muitas vezes a pergunta aqui, o que é tecnologia, o que é inovação, o que é digitalização, na verdade o que não é, né? Na resposta fica claro de que permeia toda a empresa. Na educação, nós temos lá no INSPER uma área de aprendizagem, de teaching and learning, de ensino e aprendizagem, que ao longo do tempo se transformou numa área que apoia o digital. E aí, comentando o seu ponto, essa área tem um papel de não deixar o professor sozinho. Então, quando eu contrato o professor, eu tenho que treinar. Eu tenho que garantir que ele vai assistir aulas de outros professores mais sêniores, vai ser aconselhados por eles, eles vão passar por treinamentos internos. No INSPER, a gente tem uma prática de um professor não corrige sua prova sozinho, né? Então, a ideia de trabalhar em equipe, né? Eu divido uma turma contigo, eu dou a mesma disciplina. Você corrige a minha prova, eu corrijo da sua turma, né? A gente faz as provas em conjunto. Isso é uma prática, acho que há mais de uma década lá. A gente tem feito experimentos agora, inclusive separar, que é bem polêmico, mas se depois tiver tempo eu posso contar um pouco mais, separar um pouco a avaliação da aula, ou seja, tem um professor que ele cuida da experiência em sala de aula e das avaliações que vão dar feedback para o aluno, mas a avaliação que vai certificar o aprendizado, ela não é feita por aquele professor que estava com a turma. Ele acompanha, ele está num comitê, mas é um comitê externo que garante institucionalmente que aquela turma sabe o que ela deveria saber em termos de conteúdo e competências. Então, tem uma série de inovações que não passam só por tecnologia, passam também por organização e tal. E a tecnologia entra como um grande facilitador ou de organização de dados, ou com uma plataforma que você aplica uma avaliação e fica mais fácil, ou para o aluno uma possibilidade de você não ter que aprender só na presença do professor. Isso é genial, isso é ótimo, né? Não sei se você, Gabriel, quer comentar nessa área. Sim, no caso da Blink Learning, a gente tem a vantagem, eu entendo, de ter nascido há quase 14 anos como uma empresa digital, uma empresa de soluções digitais para a educação. Então, a empresa já nasceu com esse intuito
Isso significa que a gente tem que trabalhar desde o princípio com uma certa flexibilidade, tanto no sentido de gestão interna, como no sentido também do que o mercado pede, porque você imagina, de 14 anos para cá, o que mudou da tecnologia na educação. É um outro mundo completamente diferente, né? Então, a Blink Learning, quando nasceu como uma empresa que se propunha a oferecer soluções tecnológicas, um dos valores era o que o mercado pede no sentido de, justamente isso, como a gente pode ajudar os professores. Então, a Blink nasceu como uma ferramenta para as escolas e os professores e entendeu depois que as editoras, que os produtores de conteúdo, que também produzem conteúdo para que cheguem nas escolas, também poderiam ter o conteúdo melhorado ali para que, chegando na escola, ele chegasse digitalmente da melhor forma possível para aquilo que é a necessidade do professor em sala de aula. Então, internamente, falando de liderança, eu entendo que já nascemos um pouco à frente nesse sentido, mas o principal é que todos os colaboradores, e eu trabalho com pessoas que estão na Espanha, com pessoas que estão no Brasil, você não precisa que a pessoa trabalhe com você exatamente presencialmente, né? E a solução digital permite que, mesmo presente em 11 mil escolas, a gente tem um número de colaboradores relativamente pequeno no mundo todo, porque a tecnologia é transversal na empresa. Então, todos têm que trabalhar de alguma forma com a tecnologia. Alguns com produção de conteúdo digital, outros com desenvolvimento de projetos técnicos de inovação dentro da empresa. Isso, e uma das grandes motivações que faz com que as pessoas se apropriem, digamos assim, da sua função e do seu papel na empresa, é justamente ter a segurança de que nós estamos trabalhando de acordo com o que a gente observa no mercado dos mais diferentes países em que a gente está presente, e no Brasil isso é muito forte, porque a transformação é muito grande, de que a gente está desenvolvendo e trabalhando de acordo com aquilo que a gente entende que os professores, os diretores, estão precisando. Né? E o que eles estão precisando é justamente isso, de se apropriar do digital e entender como utilizar da melhor forma para que a liderança da sala de aula seja espelhada nos estudantes na forma como eles recebem esses conteúdos, né? Então, a gente, por exemplo, a inteligência artificial é um tema que surgiu agora, as competências digitais para os docentes. Então, a gente vai trabalhando no desenvolvimento de melhorias e de novos projetos, sempre de acordo com aquilo que a gente entende que a mudança, o avanço tecnológico, né, porque a tecnologia suplanta muitas vezes a própria tecnologia. Então, a gente tem uma ferramenta de autoria que o professor tem a possibilidade de criar atividades personalizadas para os estudantes, dependendo das dificuldades que cada um tem. Com a inteligência artificial, ele pode conversar com a ferramenta e a ferramenta produz essa atividade e manda para o aluno específico. Isso é uma coisa que a gente vai oferecer em breve. Então, o professor entendendo isso, a gente trabalhando para fazer as escolas verem o valor nisso, e o professor entender isso, é uma das grandes motivações para realmente enxergar um resultado efetivo, né, na formação e nesse meio que a tecnologia oferece, para que realmente os resultados sejam visíveis e palpáveis no futuro. Muito bom. A gente tem pouco mais de 15 minutos. Eu queria abrir para, de repente, perguntas aí da audiência, da plateia, aqui para a gente. Temos 360, tem uma dificuldade, eu vou ter que ficar rodando aqui. Não seguimos aqui. Temos? Ali, ó. Aqui na frente, ó. Ei. Bom dia a todos. Eu me chamo Matheus. Eu queria saber como que vocês entendem a questão da saúde dos colaboradores versus esse esforço por inovação e por crescimento, sabendo que a gente tem uma discussão forte na sociedade que fala do burnout. Queria saber como é que vocês enxergam isso. Posso começar? É uma preocupação e um foco importante na nossa política de pessoas. Vou falar da Vivo em específico. Nós somos, como eu comentei antes, 33 mil colaboradores com posições bem diferentes, né? Desde uma pessoa que trabalha numa loja, a um técnico, até as que estão no escritório em funções mais administrativas e no Brasil inteiro,
concentração maior em São Paulo, mas uma presença nacional. Antes da pandemia, a gente já tinha um trabalho muito forte no que a gente chama de saúde e bem-estar. E é um trabalho que tinha e tem ainda 3 vertentes, né? A mente, né? O corpo e o ambiente, né? Então, no tema do ambiente, as decisões que a gente fez foi primeiro criar ambientes que favoreçam essa integração e esse conceito de colaboração que a gente falou tanto aqui. Então, criar um lugar que dê vontade de estar e que facilite também essas conversas, muitas vezes informais, que geram muita inovação, né? Que depois chegaria um pouco o tema de home office. Mas esses momentos juntos que criam esse engajamento e essa vontade de fazer as coisas juntos. E aí tem 1000 de iniciativas que fazem não só o ambiente arquitetonicamente, mas criar tribos, aqueles que gostam de bicicleta, tribos do que gostam de corrida, tribos do que gostam de meditação, criar espaços para essas atividades ou facilitar que essas atividades sejam praticadas em todos os lugares físicos onde a empresa tem presença. Antes da pandemia também, a gente já estava com home office. Tínhamos 2 vezes na semana. Depois da pandemia, mudamos para 3 vezes em casa e 2 vezes no escritório. Algumas funções específicas têm o full home office, muito nesse mundo de developers ou de UX que o Roberto falou, mas a grande parte dos outros, que são a maioria dos nossos colaboradores, tem 2 vezes no escritório, que acreditamos ser necessário, né? Principalmente quando você quer essa impulsividade da inovação, essa coisa do momento, o contato físico e a cultura que você cria, é necessário que aí exista esse contato humano, né? Então, e muitas pessoas, mesmo podendo ter 3, preferem ou têm condições melhores de trabalho no próprio escritório da empresa. No tema de mente, a gente trabalhou muito também em todo esse apoio psicológico preventivo, né? Então, falei de meditação, a gente tem um dos apps desenvolvidos pela Vivo, chamado Atma, que é de meditação, a gente dá gratuito para todo mundo, a gente faz um esforço muito grande de falar sobre isso, também como falamos de psicologia, como também falamos de outros temas que ajudam muito nesse bem-estar da mente, né? Então, assim, é uma combinação de fatores, num diálogo super aberto. Claro que existe a exigência de você ser um profissional numa empresa como a nossa, claro que existe a demanda por resultados, isso não pode estar fora dessa fórmula, mas é uma fórmula pensada e equilibrada com outras iniciativas, com que faz com que a gente tenha um ambiente muito saudável. A gente mede isso através de pesquisas, tem uma que a gente faz que é o INPS, que é a probabilidade da pessoa indicar a Vivo como um lugar para trabalhar, e nós estamos acima de 84%, isso é, entre promotores e detratores, nós temos 84%, que isso é um recorde mundial. Então, estamos no bom caminho, e é uma conversa diária sobre esse tema, né? Então, tem outras 1000 iniciativas que eu poderia descrever, eu falo especialmente nesse tema de saúde mental. Se eu puder adicionar aí na área de educação, como gestão de escola, dos 2 lados, né? Do professor, eu acho que tem um pouco da provocação do Renato de não deixar a profissão ser solitária, portanto, não deixar o desafio da inovação ser solitário, que aí eu acho que gera um efeito danoso muito grande em termos de saúde mental, ou seja, faz melhor, faz melhor, faz melhor. Eu não suporto, não crio uma rede. Está claro que inovar é em rede, é em colaboração, com suporte de tecnologia. Então, você precisa fazer isso de forma organizada e de forma organizada fica mentalmente melhor inovar, né? Em termos de alunos, que eu acho que é um tema importante também, o INSPER está completando aí 25 anos de graduação ano que vem, né? E a gente sempre foi conhecido por ser uma escola muito exigente, muito exigente. O que gera um efeito colateral de alguns alunos, poxa, né, um ambiente que é difícil para mim, né? A gente tem evoluído muito de monitorar ou ajudar melhor os alunos. Então, desde 2015 está funcionando dentro da área que a gente chama de multi-INSPER, uma área de aconselhamento emocional. Que antigamente até 4 anos atrás, ela era totalmente passiva, ou seja, um aluno, não estou legal, estou com alguma questão emocional, pode ser origem familiar ou mesmo da pressão ali dos estudos, eu vou e tento me aconselhar. A gente não trata, lógico, mas é um primeiro aconselhamento. E a gente está passando isso aí até no tema aqui, usando tecnologia, a gente começou a tentar ter um tracking melhor do aluno, comportamentos em que aumentam a probabilidade dele ter algum tipo de estresse emocional e tal, em que a gente pode abordá-lo ativamente
do tipo, você está precisando, está tudo bem? Sabe aquela pergunta, né? Então, hoje a gente tem um tracking, e tem N coisas, tem até desde um perfil de personalidade até mesmo uma... como é que está a assiduidade dele em aulas, fora das atividades fora de sala de aula, em organizações estudantis. Tem um algoritmo que consegue indicar que, poxa, aqui tem um aluno que vale a pena você perguntar se está tudo bem. Não quer dizer que, né, não é tão prescritivo do ponto, aqui temos um problema, mas aqui temos um potencial problema, vale a pena perguntar. E porque essa era a maior causa de evasão. A nossa evasão não é alta, mas a maior causa de evasão era aluno pressão, desengajado afetava desempenho gerava jubilamento. Essa era a cadeia. A gente está tentando atuar bem no início da cadeia. Muitas vezes você pega alunos em situações familiares, então, ou seja, não tem nada a ver diretamente com a escola, mas afeta o desempenho da escola, em que o conselho para o aluno cara, tranca o curso, 6 meses, resolve essa questão familiar, ou um ente que faleceu, se acalma, depois volta, e muitas vezes ele encarava o trancamento como um fracasso. Não, mas eu tenho que enfrentar. Não, a vida não é assim também, né? Dá para 6 meses, não vai mudar nada da sua vida e vai melhorar no caso. Então, a gente consegue abordar e sentir cada caso melhor, usando um pouco de data science também a partir de tracking. Então, de um exemplo de como a tecnologia também pode ajudar a gente, inclusive nisso, né? Ou seja, a gente joga a favor, né, não contra a saúde mental. Ali, depois outra pergunta ali. Bom dia. Eu queria fazer uma provocação, podem responder quem tiver com vontade. Em termos da tecnologia, a gente sempre percebe uma aceleração do acesso às informações. Vocês falaram isso o tempo todo. Eu gostaria de pensar em termos do ser humano mais reflexivo, mais criativo, onde ele precisa, na verdade, de mais tempo para se aprofundar nos pensamentos, para ser capaz de criar. Senão, a gente vai ter também, de novo, uma divisão corpo-mente. Dá para ir para vários caminhos, inclusive sociais. Então, nos fazeres, o bom padeiro, que é capaz de fazer um bom pão, ele tem uma tecnologia alta, de um fazer que é muito importante na humanidade e que integra o homem, né? O homem ele está sofrendo com essa desintegração. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Eu queria pegar. Eu amei o que você falou, porque essa é uma luta nossa, né? Você tem o instantâneo que destrói a capacidade humana de se aprofundar numa tarefa que gera um benefício de longo prazo. Então, essa é a nossa luta, né? Quando a gente traz tecnologia para a escola, e é muito importante não fazer essa confusão, a gente não quer o celular na escola. O celular não é amigo da aprendizagem. Então, a gente tem que pensar com muito cuidado o que o aluno vai fazer, porque ele já está tão rodeado, a Vivo já vendeu tudo lá para ele, né? Já tem o pacote completo do 4G, tudo, né? Que quando ele chega, estou brincando, a gente também é cliente, né? Estava comentando aqui com o Christian, a nossa internet, aliás, está super consumida, né? Mas o que a gente tem que se preocupar é exatamente conseguir quebrar isso. Quando o aluno vai fazer uma redação, por exemplo, é uma redação que dura horas, para que ele pense, para que ele faça, para que ele se aprofunde, para que ele relaxe. Eu vou dar mais 2 exemplos, mas assim, mesmo com esses exemplos, eu ainda me preocupo muito com esse teu ponto. O outro exemplo é a Khan Academy, que está nas escolas públicas, né? E lá você não tem pressa. É muito interessante como é feito, né? Você tem vídeos longos, não vídeos de 15 segundos, são vídeos de 15 minutos. Exercícios difíceis que tomam tempo para o aluno abaixar, se acalmar,
pensar, e no meio do caminho ajuda ele. E o último exemplo, a gente está lançando o Leia São Paulo, que o aluno nosso lê pouco, ele sai da escola com pouca leitura de livros. Então a gente não consegue, eu tenho 3 milhões de alunos, como que a gente faz para ele escolher um bom livro que ele leia? Então um livro digital, mas a gente quer calma, vai para sua aula, você não tem mais nada para fazer, a internet está desligada, e você vai ler o seu livro que você escolheu, e você vai ter 1h30 de leitura no livro que você escolheu, vai se aprofundar, vai fazer exercícios desse livro, né? Então é uma super preocupação, né? Então queria agradecer a tua pergunta. Eu acho que só para fazer uma pontuação, uma observação complementar, também me preocupa e nós como empresa de tecnologia sempre nos preocupamos com isso quando a gente aplica a educação, né, a tecnologia. E já foi também em outros painéis comentado esse tema, mas só para relembrar, eu acho que precisa haver uma virada de chave, talvez, no modo como a gente enxerga a priori a tecnologia como distração total e uma certa passividade no recebimento de informações, que na verdade é passivo, mas é muito estressante e é muito desafiador, como você mesma citou. Então, nesse caso, a gente é uma mudança de cultura, no sentido de, quando a gente fala do universo educativo e da escola, a tecnologia não é exatamente isso, porque como eu entendo, a tecnologia é um meio, então você pode usar ela como distração, como lazer, como recreação, que é bom, mas uma mudança de chave leva a gente também a levar no universo educativo para as escolas a tecnologia como uma ferramenta de transmissão de conhecimento de uma forma, como a gente já comentou muito aqui, que pode fazer com que o aluno se engaje muito mais e o professor também, mas de uma outra maneira, né? Não é o recebimento de informações, é uma tranquilidade, é um limite que o ser humano precisa ter, porque também, como eu citei anteriormente, até uma fala de ontem, eu entendo que a tecnologia ela é valiosa no sentido de que ela é a extensão da nossa humanidade, ela é uma ferramenta que potencializa aquilo que nós a priori já queremos realizar, né? Então, dentro desse universo educativo, a Blink Learning como um player desse mercado e também as escolas, precisamos entender que a gente tem que oferecer para os professores e para os alunos as ferramentas que dão possibilidade, que permitem esse tipo de uso da tecnologia, que não seja um uso totalmente recreativo e de distração e passivo, mas seja que permita que as pessoas enxerguem a plataforma e a ferramenta, o digital, como algo na qual elas vão atuar ativamente e não ficar recebendo e recebendo, mas ver ali a plataforma e ver, não, tá, isso é o que tem que ser feito, é isso que está aqui, e ter um papel mais ativo, que parece mais desafiador, mas é necessário para a educação e é também uma questão de prioridades, né? A gente desenvolveu um diagnóstico em competências digitais docentes que tem a intenção de mapear o estado em que o corpo docente da secretaria, do colégio, do grupo se encontram. Então, a gente teve só na experiência de mostrar esse questionário, que é longo, porque é uma autopercepção. Então, o professor ele lê as perguntas, ele reflete sobre o seu papel, sobre como ele está, o que ele faria em determinada situação. Mas só o fato de ser longo, algumas pessoas falam, mas a gente não tem tempo. O professor não vai ter tempo de fazer isso. Mas se ele não tem tempo de refletir sobre o próprio trabalho, se ele não tem tempo de refletir qual o papel dele, utilizando tecnologia com os alunos, qual que é a prioridade que se dá? Então, a gente se deixa levar muito pela questão de muita coisa para fazer, muita informação para filtrar, muita coisa para realizar, e muitas vezes o tempo de autopercepção, de autoavaliação, de resposta sobre si mesmo, para o avanço, né, no conhecimento das competências, no caso eu estou falando aqui das competências digitais, acaba ficando de lado. Então, acho que o movimento deve ser esse, de entender que é uma prioridade esses momentos, como o secretário também citou, de tranquilidade, de calma, você não vai fazer isso, você precisa disso, você vai fazer uma autoavaliação, você vai refletir de tempos em tempos, isso é importante para a sua formação. Então,
só um complemento. Bom, fui avisado aqui que nosso tempo está acabando, não só por ali, mas que eu vou ter que respeitar quando o sinal tocar em 5 segundos. Queria agradecer ao painel aqui, a presença do Roberto, Gabriel, Christian, Renato. Obrigado aí pelas reflexões e espero que tenha sido produtivo. Não foi um painel que a gente buscou dar ferramental, não era a nossa ideia, mas sim promover uma reflexão e aplicações que a gente tem feito aqui nas nossas organizações no dia a dia. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Muito obrigado. Never let me go, right here in your arms is where I wanna be.